uma família conduzida pelo Espírito aprende a viver na bênção. Uma coisa é receber a bênção, e a outra coisa é viver na bênção. E nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus para andar na bênção, para viver na bênção, porque viver na bênção de Deus significa viver debaixo da orientação e da soberania de Deus. E eu não quero arredar-me nem 1 milímetro sequer da direção de Deus, da condução de Deus, da bênção de Deus. E eu posso dizer assim: eu estou na bênção, eu fico na bênção, eu não saio da bênção. Eu quero viver na bênção do Senhor. Interessante que em alguns lugares do país as pessoas saúdam as outras. Está na bênção? Eu estou na bênção. Eu estou na bênção e eu não tenho nenhum interesse. Já percebeu que quando você está na bênção, tem sempre alguém chegando perto de você para tirar você da bênção? Já percebeu? Tem sempre uma situação que acontece para tirar você. Não, mas eu tenho uma determinação na minha vida. Eu estou na bênção e eu quero viver na bênção. Só que isso aí não é automático. A Bíblia nos ensina, assim como nos ensina sobre os limitadores da bênção, a Bíblia também nos ensina sobre como viver na bênção. E eu quero antecipar para você uma coisa aqui. Viver na bênção é um ensinamento, é algo especial que Deus nos ensina na palavra dele. E não adianta você querer viver na bênção se você não aprender isso. É como aquele pai que dá um dinheiro para o filho e fala assim: ó, está aqui o dinheiro, hein? Esse dinheiro aqui é para você comprar o lanche na escola o mês inteiro, mas não ensina o filho a administrar aquele dinheiro. Aí o filho chega no primeiro dia e compra isso, compra aquilo, e no segundo dia compra, e no quarto dia diz: papai, acabou o dinheiro do mês, porque o senhor me deu o dinheiro certo, para a quantidade de dias certa, mas o senhor não me ensinou a usar esse dinheiro, então eu gastei tudo já. Então Deus dá a bênção e Deus nos ensina a viver na bênção. Quem aqui está sinceramente interessado em aprender a viver na bênção na palavra de Deus? Levante a mão direita. Isso, amém, graças a Deus. Os contrários mesmo não é assembleia não, meus irmãos. Vamos lá, Gênesis capítulo 12. Eu vi a história de um professor que estava dando uma aula sobre praticar boas ações. Então ela deu a aula e falou assim: agora vamos ter uma parte prática. Joãozinho, Manuelzinho e Luizinho, vocês vão sair agora para a sala, e vocês têm meia hora para voltar aqui e contar para nós uma boa ação que vocês fizeram. Vamos fazer alguma coisa boa aí. Aí saiu aqueles 3 garotos, voltaram. Daqui a meia hora voltou o Luizinho. E a professora parou, ela: para aí, chegou o Luizinho. Luizinho, qual foi a boa ação que você praticou lá na rua? Ah, professor, eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua lá no sinal. Muito bem, palmas para o Luizinho, ajudou a velhinha a atravessar a rua. Daqui a pouquinho chegou o Manuelzinho. Manuelzinho, qual foi a boa ação que você fez? Ah, professora, eu ajudei o Luizinho a ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Ah, tudo bem, palma para o Manuelzinho aí, fez uma boa ação. Daqui a pouquinho chegou o Joãozinho. Joãozinho, qual foi a sua boa ação? Ah, professora, eu ajudei o Luizinho e o Manuelzinho a atravessar uma velhinha a rua ali. Professora, pera lá, mais 3 para atravessar uma velhinha? Ela não queria, professora. Então, forçar a velhinha a atravessar a rua, né? Bom, a minha expectativa aqui, meus irmãos, é que nós aprendamos da palavra de Deus e pratiquemos. Diga para o seu irmão assim, ó: aprender para praticar. Diga para ele: aprender para praticar. Porque você vai ler o Evangelho, meus irmãos, não é quem sabe que vai se dar bem lá no final, não, hein? É quem pratica. Depois que Jesus pregou o Sermão da Montanha, ele fechou o Sermão da Montanha dizendo assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, sopraram os ventos, vieram as correntes, bateram com ímpeto contra ela, ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Praticar. Tiago diz que nós não devemos ser ouvintes da palavra, mas o quê? Praticantes. E Jesus diz: nem todo aquele que me diz, mas aquele que faz. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrar no reino do meu Pai, mas aquele que faz a vontade. Então é aprender para praticar. Então vamos lá, Gênesis capítulo 12,
Nós temos lido esse trecho de 1 até o 9. A maioria dos irmãos que está aqui já leu comigo 2 vezes. Eu começo a leitura, tomo a liberdade de iniciar a leitura no versículo 4 de Gênesis 12, entendendo que os irmãos se lembram que nessa primeira parte de 1 a 3, Deus está chamando Abraão para sair da sua terra e prometendo a ele a bênção abundante que através dele alcançaria todas as famílias da terra. Versículo 4 diz assim: Abrão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que haviam comprado em Harã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus estavam naquela terra. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra à tua descendência. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dali continuou até o monte ao oriente de Betel, onde armou sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois disso, Abrão prosseguiu seu caminho, ainda seguindo para o Negueb. Meus irmãos, depois que Deus chamou Abrão, e depois que este servo de Deus, que ficaria com a sua identidade marcada na história como pai da fé, um homem que é sinal de alguém que viveu pela fé, que ouviu o Espírito, que ouviu a Deus e que se deixou conduzir pelo Senhor. Lembre-se, irmãos, que a nossa tese aqui é que só eu mesmo posso impedir a bênção de Deus na minha vida. O diabo não pode impedir a bênção de Deus na sua vida, os problemas não podem impedir as bênçãos de Deus na sua vida, os opositores e inimigos não podem impedir a bênção de Deus na sua vida, mas você pode. Se você não lutar e vencer pela ação do Espírito Santo, os limitadores da fé. E agora, você é uma pessoa abençoada, Abrão toma posse da fé, da sua bênção pela fé, ele vai ser conhecido como alguém que viveu da fé, que foi declarado justo pela fé, e que diante do Senhor recebeu aprovação, porque se deixou conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Quem se deixa conduzir pelo Espírito Santo vai ser aprovado por Deus. E o Espírito Santo vai guiar em toda a verdade, a promessa das Escrituras. Ele vai nos guiar, Ele vai nos ensinar, Ele vai interceder por nós, Ele vai nos santificar, Ele vai apontar o caminho, Ele nunca vai nos abandonar. Quem tem o Espírito de Deus, nunca perde o Espírito de Deus. Ele habita em nós e isso é assunto encerrado. Ele se expressa cada vez com maior fulgor, à medida em que eu vou dando espaço e liberdade para ser pleno dele na minha vida. Mas o fato é que no dia quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, o Espírito Santo habitou em mim de uma vez por todas. O Espírito Santo habita no seu coração. E ele vai capacitar você a viver na bênção, a viver debaixo da bênção. E uma igreja que quer ser uma família conduzida pelo Espírito precisa entender que 24 horas por dia está debaixo da bênção de Deus. E não está disposta a trocar, a permutar essa sua posição por nenhuma proposta que qualquer pessoa, qualquer instituição, qualquer governo, qualquer líder político queira lhe fazer. Um lugar de uma igreja conduzida pelo Espírito é vivendo debaixo da bênção de Deus. Então hoje, aprender a viver na bênção. Se uma igreja aprende a viver na bênção, a primeira coisa que entra no coração dela é que ela precisa se relacionar com Deus na dimensão da obediência plena.
Andar na bênção é obedecer a Deus. Versículo 4 diz: sem fazer arrodeios, Abrão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. Abrão entendeu que a sua relação com Deus era ele servo e Deus Senhor. E o servo obedece o Senhor. O servo não debate com o Senhor, o servo não questiona o Senhor, o servo obedece o Senhor. O que Deus pediu desafiou a sua fé. O que Deus pediu desafiou a lutar contra os fatores limitadores da bênção, e ele encara esse desafio, mas ele entende que agora, para andar na bênção, ele não pode desobedecer a Deus. Ele precisa obedecer, e ele imediatamente faz tudo exatamente como Deus ordena que ele faça. Andar debaixo da bênção é conhecer as ordens de Deus. E as ordens de Deus estão na palavra de Deus. Quanto mais uma pessoa lê a palavra, quanto mais uma pessoa estuda a palavra, quanto mais uma pessoa entende a palavra, mais ela conhece a vontade de Deus, as ordens de Deus, as diretrizes de Deus, e quanto mais ela obedece e pratica a vontade de Deus, ela assegura o lugar dela debaixo da bênção de Deus. Deus vai abençoar. Se você obedecer, Deus vai abençoar. Pastor, que decisão eu tomo? Tome a decisão que implique em obediência a Deus. Fuja da decisão que implique em desobediência a Deus. Pastor, para onde eu vou? Vá na direção que requer que você obedeça a Deus, e fuja da direção se você estiver fugindo da vontade de Deus. Pastor, o que eu faço nessa situação? Faça aquilo que retrate uma atitude de obediência a Deus. A obediência se torna, então, um balizador para as nossas decisões na vida. Aquele que anda debaixo da bênção de Deus, decide dentro dos parâmetros de Deus, dentro da vontade de Deus, dentro das ordens de Deus. A pergunta dele é: o que o Senhor me ensina na sua palavra? E aí, quanto mais ele mergulha na palavra, quanto mais ele conhece a palavra, meus irmãos, nós vivemos uma época quando as pessoas não estão conhecendo a palavra. Elas não estão conhecendo a Bíblia. Elas não estão bebendo, mergulhando na palavra do Senhor. Eu conheço uma pessoa que trabalha como assessor de um desses teleevangelistas famosos aí no nosso país. E o papel dele é muito interessante. O papel dele é receber as cartas que as pessoas escrevem para esse teleevangelista responder no ar. Ele estava me dizendo: pastor Lécio, cada carta que eu recebo, cada pergunta que as pessoas fazem, eu falei: é mesmo? Dê um exemplo aí. Ele falou: olha, eu recebi uma carta, uma senhora disse assim, fulano de tal, se dirigindo ao teleevangelista: eu acho que Jesus não foi muito inteligente quando escolheu os apóstolos dele. Porque veja só, escolher Judas para ser apóstolo, escolher Pedro para ser apóstolo, e deixar de fora Moisés, deixar de fora Abraão, deixar de fora Elias, Eliseu. Onde é que Jesus estava com a cabeça que escolheu essas pessoas e deixou Elias, Eliseu, Moisés, Abraão de fora? E ele falou comigo: que pergunta, pastor? Eu disse: mas eu sei por que ela fez essa pergunta. Eu sei por quê. É porque muitos desses teleevangelistas vão para a televisão e dizem assim: seja como Eliseu. Mas não dizem quando Eliseu viveu, em que contexto histórico, o que ele fez, qual foi o papel dele e a importância dele na história. E a pessoa fica pensando que Eliseu, Abraão, Jesus, o apóstolo Paulo moram no mesmo condomínio, fazem churrasquinho no sábado. Por quê? Porque não há um ensino da palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Eu sou uma pessoa que acredita que a igreja local precisa estudar a Bíblia, que o crente precisa estudar a Bíblia, que precisa ter classe de estudo bíblico, material de estudo bíblico, revistas de estudos bíblicos, tudo aquilo que possa ajudar o crente a crescer no conhecimento da palavra, porque ele só vai aprender as diretrizes de Deus para a vida dele na palavra.
Está tudo aqui, meus irmãos. Está tudo aqui nessa palavra santa. E você vai lendo e as letras vão saltando e você vai entendendo e aprendendo e se maravilhando com as Escrituras. Às vezes, mesmo depois de ter lido a Bíblia toda várias vezes e estudado tantas vezes, a gente começa a ler a Bíblia, não acredita. Ué, eu não tinha visto isso aqui. Onde é que estava isso? Já li tantas vezes. Há uns 2, 3 anos atrás, eu estava estudando o Evangelho de João. Meus irmãos, quem não leu a Bíblia toda, leu o Novo Testamento. Agora, quem não leu nem o Novo Testamento, que é crente, leu o Evangelho de João, não é? Agora, quem é daquele crente muito fajuto, que não leu nem o Evangelho de João, pelo menos João 3 leu, né? Pelo menos João 3. Pois é, eu estava lendo João 3. Eu comecei a ler João 3. Eu falei, não é possível. Já li a Bíblia várias vezes. Estudei a Bíblia. Eu fiz uma matéria no seminário, exegese do Novo Testamento, João, com o pastor Dr. Brodus Rei, um expert em grego e Novo Testamento, exegese de João. Eu já tinha lido aquele texto. E eu olhei, não acredito. O que é isso aqui? Pela primeira vez, depois de anos de ministério, que eu fui perceber que no diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus repete uma expressão, mas quando ele a repete, ele muda o verbo. Eu nunca tinha percebido isso. Ele fala assim, primeira vez: eu te digo, em verdade te digo, que todo aquele que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Depois ele repete, só que quando ele repete, ele muda o verbo. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Ué, eu não tinha percebido isso. Aqui em cima ele diz, não pode ver. Aqui embaixo ele diz, não pode entrar. Aí todo mundo que é formado em seminário faz essa pergunta: será que no grego é diferente? Eu fui para o grego, é diferente. Aqui é ver, aqui é entrar. E não satisfeito, eu liguei para um professor meu. Não foi o Brodus, foi um outro professor. Professor, eu estou estudando aqui. Ele falou assim, professor meu. Ele falou assim, não tinha percebido isso. Deixa eu ver aqui. E fomos ver, é diferente. Aí então eu fui entender por que lá no versículo 14 Jesus menciona Moisés. Aí que eu fui entender que levantou a serpente no deserto. Porque Moisés foi um que viu, mas não entrou. Agora fez sentido. Não basta ver, não basta saber, não basta conhecer. É preciso experimentar, é preciso fazer parte, é preciso fazer parte da história. Não é para conhecer Deus, não é para saber sobre Deus, não é para decorar teologia, é para experimentar Deus. E a Bíblia é assim, cada vez que você vai lendo, estudando, Deus, o Espírito Santo vai descortinando, vai revelando, e você vai entendendo o que Deus quer para a sua vida. O único jeito é a palavra. Diga para o seu irmão assim, mergulhe na palavra. Diga para ele, mergulhe na palavra. Mergulhe na palavra, estude a Bíblia. Primeiro desafio para quem quer viver na bênção: obedecer a Deus. E eu só posso obedecer se eu conheço quais são as ordens. Abraão obedeceu. Segundo desafio para quem quer viver na bênção: não permitir que amarras sejam cristalizadas na vida. Olha, meus irmãos, isso é muito sério. Vai dar um passo de fé? Dê o passo de fé. Não deu passo de fé com a perna amarrada lá atrás, não. Deu passo de fé. Para valer. Acredita em Deus. Confia. Deus disse a Abraão: sai da tua terra. Sai da tua parentela. E vem para o lugar que eu vou te mostrar. Olha que lindo que diz o versículo 5, meus irmãos. Diz assim: Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que haviam comprado. Ele não deixou nada. Eu vou deixar isso aqui, depois eu volto para resolver esse problema. Não, se é para ir, se é para obedecer, se é para confiar em Deus, não permita que amarras prendam você lá no passado. Não permita que fique uma cordinha puxando você o tempo todo lá para trás. Ao invés de você singrar os males da história e ir ao encontro do desígnio de Deus, você está sempre voltando. Que coisas ficaram lá. Abraão disse: não, tudo que é meu eu vou levar. Todos os meus escravos eu vou levar.
todos os bens eu vou levar. Eu vou levar tudo comigo, porque Deus disse: sai. E sair não é ficar, não é permanecer, é sair. Eu vou dar o passo de fé, sem deixar nada me segurando lá atrás. Eu li a história do missionário que foi trabalhar na comunidade indígena. E era uma comunidade marcada pela violência, havia guerras entre as tribos. Meus irmãos, e a guerra daquelas tribos era sangrenta, era a guerra de machado. Já imaginou uma guerra de machado? Guerra de machado. E aquele missionário começou a trabalhar num tema chamado resgate de cultura, transformação de cultura, o evangelho remodelando a cultura, o evangelho redefinindo a cultura. Ele começou a trabalhar nisso e conseguiu organizar, depois de muito tempo, um dia de perdão. E as tribos que viviam em guerra resolveram assinar um tratado de perdão. E o missionário entendeu que a melhor maneira deles selarem esse tratado seria escolher um campo, um cemitério de machado. E todos os índios tinham que ir lá e enterrar o machado. Ele marcou o dia. E cada chefe de família tinha que reunir a família, explicar para a família o que ele ia fazer, porque aquele machado era uma espécie de segurança dentro de casa, na cultura indígena. E naquela manhã os índios, cada um saía da sua tenda, do seu lar, e ia naquele campo determinado para enterrar o machado. O missionário resolveu ir ao campo no final da tarde. E para sua surpresa, quando chegou no campo, ele percebeu que vários machados estavam enterrados com o cabo para fora. Muitos enterrados totalmente, mas alguns enterrados com o cabo para fora. Ele então fez uma convocação. Todo mundo que não enterrou completamente o machado deveria comparecer, e vários compareceram. E ele perguntou: por que vocês não enterraram completamente o machado? Ah, porque se acontecer qualquer guerra, a gente vai lá e pega o machado. Sabe, você toma a decisão, racionalmente você concorda com ela, você quer a paz, racionalmente você é a favor da paz, mas na hora de você dar o passo determinante que vai selar a violência e a guerra, vai acabar com isso na sua vida, você não tem segurança suficiente para dar o passo de fé sem deixar algo amarrando você atrás. Simplesmente obedeça sem amarras. Será que há alguma coisa na sua vida que hoje representa um nicho de desobediência a Deus? Será que há alguma coisa na sua vida amarrando você ao mundo, à ideologia do mundo, a uma vida outrora dominada pelo pecado e sem o senhorio de Cristo reinando em você? Será que há machados com o cabo para fora na sua experiência de vida? Para viver debaixo da bênção, não pode ter nada segurando você no mundo. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo é o que, meus irmãos? É uma nova. O que aconteceu com as coisas velhas? O que aconteceu com as coisas velhas? E eis que tudo se fez novo. O que não falta hoje, meus irmãos, no mundo, são propostas religiosas para as quais as coisas velhas não precisam passar. Propostas religiosas que admitem uma certa relação diplomática com o velho homem. Olha, você não precisa abandonar totalmente o pecado, não precisa abandonar totalmente o comportamento errado, mas o Evangelho é novidade de vida, é vida nova, é vida em abundância, é vida de santidade, é vida que agrada a Deus. E se você quiser viver debaixo da bênção de Deus, você precisa estar no Evangelho 100%. 100%. E quem pela fé opta por eliminar as amarras e confiar 100% em Deus, está debaixo da bênção de Deus. Deus disse para Abraão: olha, eu vou abençoar todos que te abençoarem, e se alguém te amaldiçoar, eu vou cuidar dele, eu vou amaldiçoá-lo. Mas você não precisa de machado, você não precisa de amarra. Eu sou a sua segurança, eu estarei na sua retaguarda, eu tomarei conta de você, eu cuido de você, eu te protejo, eu te guio, eu te abençoo. Viver debaixo da bênção, portanto, implica em você viver em obediência à palavra de Deus e em você romper com as amarras do passado. Vou dar uma descida um pouco mais aqui. Lembranças, memórias, situações que você viveu lá atrás, terríveis,
que machucaram você, e você continua cultuando e convivendo com essas coisas, pode entregar tudo nas mãos de Deus e pedir por Espírito Santo de Deus curar você de memórias do passado e libertar você, e você vai seguir confiante num Deus que tem sempre algo novo para te mostrar na frente. Eu vou te mostrar o caminho. Primeiro desafio, obedecer a palavra, obedecer a Deus. Segundo desafio, eliminar as amarras. Terceiro desafio, se você quer aprender a andar na bênção, precisa cultivar intimidade com Deus. Cultivar intimidade com Deus. Meus irmãos, no versículo 6 diz claramente que Abrão atravessa e chega até Siquém, e ele constata que os cananeus estavam naquela terra, mas Deus mandou ir por aquele caminho. E diz no versículo 7 que Deus se revela a Abrão, e Deus diz assim: eu vou te dar esta terra, você não precisa ter medo de nada, você não precisa ter receio, eu vou te dar essa terra. E Deus fala com Abrão, Deus revela a ele o que ele tem reservado para Abrão, e em resposta, diz no versículo 7, que Abraão edifica um altar ao Senhor. E nesse diálogo, onde Deus se revela, o homem adora, onde Deus se manifesta, o homem o glorifica, onde Deus diz o que está no seu coração, o homem entrega o que está no seu coração para Deus. E Abraão edifica um altar, porque Deus é real, Deus se manifestou na vida dele. Seja qual for a situação, Deus vai te mostrar. Seja qual for a crise, Deus vai te mostrar a saída. O nosso Deus conhece todas as saídas. Eu não conheço, você não conhece, mas Deus conhece. Eu não tenho a solução, você não tem a solução, mas Deus tem a solução. E a melhor coisa na vida cristã, nessa peregrinação debaixo da bênção de Deus, é a gente saber que o nosso Deus sabe de todas as coisas, e Ele vai revelar para nós cada coisa. Ele vai mostrar, Ele vai indicar o caminho, Ele vai apontar a direção. Ele vai usar nossos filhos, vai usar nosso cônjuge, Ele vai usar amigos, vai usar irmãos, vai usar pessoas, vai usar circunstâncias. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia nos ensina que vale a pena contar com a direção de Deus. Na hora certa, Ele acende aquele farol e nós enxergamos claramente o caminho que devemos andar, por onde devemos prosseguir. Caminho de Deus, não o meu caminho, não a minha ideia, não o meu projeto, o meu pensamento, não o que eu acho, mas o que Deus mostra, o que Deus me convence pelo Espírito dEle, o que Deus fala ao meu coração, e me enche o coração de paz quando me fala isso. E se você um dia na vida já esteve numa situação difícil, decisão difícil na vida, problema complicado para resolver, você não tinha a mínima ideia de o que fazer, não sabia o que falar, não sabia nada, e você experimentou Deus cuidar. Me lembro, num dos ministérios que eu exerci, enfrentamos uma situação muito difícil, dura, complicada, complexa, muitos fatores, e nós estamos numa reunião de liderança, conversando sobre os problemas, o que fazer, como resolver, e as pessoas davam sugestões, mas nenhuma sugestão trazia paz ao nosso coração. Então um diácono muito querido, ancião, disse: pastor, eu acho que eu sei o que nós devemos fazer. Nós devemos convocar a igreja para uma semana pelo menos de oração, de manhã cedinho aqui na igreja, antes de começar a jornada de trabalho. Convoque do púlpito, quem puder vir orar, venha orar no começo, antes de trabalhar. Eu me comprometo, pastor, estar aqui cada dia da semana. Eu posso abrir a porta se ninguém quiser abrir a porta. Nós aceitamos aquele desafio, irmãos, e nós convocamos a igreja. Começamos numa segunda-feira, vários irmãos vieram orar, e eu fiquei surpreso, nunca tínhamos feito aquilo antes. Reuniões de oração 6 horas da manhã, vários irmãos vieram orar,
E começamos a orar segunda-feira, e terça-feira, e quarta-feira, e quinta-feira. Olha, eu não sei racionalmente explicar o que aconteceu, mas eu sei que Deus mostrou para a igreja o que tinha que acontecer. E Deus moveu, e Deus agiu, e aquilo que ninguém esperava aconteceu. Aquela pessoa que todos temíamos, que todos estamos preocupados com ela, exatamente nela Deus agiu poderosamente. E Deus a usou como estupim para a solução do problema. Quando a gente dobra o joelho, a gente confia em Deus. Quando a gente está debaixo da bênção de Deus, Deus tem compromisso conosco. Deixe comigo, eu te mostro o caminho, eu abençoo quem te abençoa, eu cuido dos opositores e eu vou fazer dar certo. Deixe comigo. Você está comigo? Então confie em mim. Debaixo da bênção de Deus, eu vou cultivando intimidade com o Senhor. Chegamos aqui nesse lugar, tem gente aqui, eles não vão permitir que a gente fique aqui, eles não permitirão que a gente passe por aqui. E Deus disse: não só vocês vão passar por aí, mas eu vou dar essa terra para vocês. Eu sou o seu Deus, eu vou surpreender vocês. Viver debaixo da bênção de Deus requer obediência ampla, requer romper com as amarras que nos prendem ao mundo, requer cultivar através da oração, da dependência de Deus, da confiança em Deus, da nossa integração à vida da família cristã, da igreja, da adoração, do serviço, gastar a nossa vida para a honra e para a glória de Deus, usar tudo que Deus nos dá para o engrandecimento do nome dEle, do reino dEle. Quanto mais eu faço isso, mais eu cultivo a minha intimidade com Ele. Por último, meus irmãos, uma vida na bênção. Primeiro desafio, obediência. Segundo desafio, romper as amarras. Terceiro, cultivar intimidade. Quarto e último, aprender definitivamente que nós servimos a um Deus que se revela a nós. Ele se faz presente, e Ele se faz presente com impacto, e Ele se faz presente de uma forma que não deixa dúvidas. Ele agiu, ninguém pode impedir isso. Deus resolveu, Deus ministrou. Nunca vou me esquecer, estávamos fazendo um mutirão missionário e o manual da junta dizia assim: comece pelo Evangelho de João. Nós entramos numa casa e muito interessante isso, porque a pessoa que estava lá, que é meu parceiro, ao invés de abrir o Evangelho de João, abriu Êxodo 20 e começou a ler os 10 mandamentos. Ele lia e eu cutucava ele debaixo da mesa assim: não é Êxodo 20, rapaz, é João. Ele leia Êxodo 20 e eu cutucava. E quando eu percebi que ele estava determinado a ler Êxodo 20, eu comecei a orar, né? Senhor, faça ele ler Êxodo 20 e a senhora aqui entender João, porque ele vai ler Êxodo 20, então eu vou fazer o dom de línguas agora aqui. Ele vai ler Êxodo. Meus irmãos, quando ele acabou de ler Êxodo 20, a mulher estava emocionada. E a mulher falou: você pode ler de novo? Eu falei: agora o negócio vai ficar complicado, porque se na primeira vez ela entendeu João, agora vai entender Êxodo, né? Ele leu de novo, e ela começou a chorar. E ela chorava tanto, que eu tive que ir na cozinha da casa dela pedir licença, pegar um copo d'água, entregar para ela, para se acalmar. E ela tremia com o copo na mão. E depois que ela se acalmou, ela disse assim: Deus existe, e Deus mandou vocês aqui. O que aconteceu? Aconteceu que esta noite, meu marido trabalha, ele é motorista num ônibus intermunicipal. Hoje ele passa a noite fora, e hoje, pela primeira vez na vida, depois de mais de 20 anos de matrimônio, eu ia trair meu marido, mas eu não vou mais trair meu marido. Quando o meu parceiro leu lá: não adulterarás, o Espírito Santo de Deus encheu a vida dela, entrou na vida dela. Deus se fez presente ali. E ela disse: eu não vou mais fazer isso. E ela não fez mais aquilo. Ela disse: vocês têm que voltar aqui amanhã para falar com meu marido. E eu falei: amanhã a gente volta. Pensei comigo: mas eu trago o pastor da igreja, eu trago os diáconos. Quando nós chegamos lá no outro dia, meus irmãos, a minha dupla, o pastor, mais alguns irmãos da igreja, ela já tinha falado tudo pro marido. E o marido começou a falar para a gente: leia para mim o que você leu para minha mulher. E meu colega começou a ler Êxodo 20, leu aquilo tudo.
E ele perguntou para o pastor assim: o que significa isso? E o pastor começou a explicar. O pastor está na glória, o pastor Rogério Scheidegger Maia. E o pastor começou a explicar para ela, para aquele homem, o que significava aquele texto, que Deus estava fazendo uma aliança com o povo, que o povo tinha que obedecer a palavra. E ele falou assim: quer dizer então que o senhor está dizendo que eu tenho que largar a minha religião e seguir esse Deus dessa Bíblia? E o pastor Rogério falou assim: é isso mesmo. Ele falou: e eu estou pronto a fazer. Estou pronto a fazer. E ele e a mulher entregaram a vida para Cristo. Agora, meus irmãos, o que é isso? É Deus se fazendo presente. É Deus derrubando os protocolos, rompendo os paradigmas e dizendo: eu estou agindo, eu vou agir, eu me revelo, eu me mostro. Se você está na bênção, Deus se revela a você, Ele se mostra a você através da palavra dEle, através do Espírito dEle, através do nome dEle, através da obra da igreja dEle. A igreja é o maior sinal, o sinal mais palpável da presença de Deus na história. A igreja, essa família conduzida pelo Espírito. E Deus vai usar você de uma maneira extraordinária, porque onde você está, está a igreja. Onde você pisar a planta do seu pé, pisou a igreja. Onde você conquistar, a igreja conquistou. Onde você se estabelecer, a igreja se estabelece. Onde você vencer, a igreja vence. Onde você guerrear, a igreja guerreia. E você está ali como representante da família de Deus, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E Deus está revelando os mistérios dele para todas as pessoas através da sua vida. Andar na bênção não é uma viagem de turismo. Andar na bênção é ter uma vida de compromisso com Deus, de dependência de Deus, de obediência a Deus, de radicalidade na sua aderência ao Evangelho, na sua adesão ao Evangelho, no seu comprometimento com o Evangelho. É cultivar a cada dia mais um relacionamento íntimo com Deus. Versículos 8 e 9 diz que Abraão continuou, chegou no monte, Betel estava de um lado, Ai do outro, e Abraão diz assim: sabe o que eu tenho que fazer aqui nesse lugar? Eu tenho que construir outro altar ao Senhor, porque Deus vai se revelando, cada passo, cada etapa, Deus se mostra, Deus se faz presente, Deus supre, Deus responde, Deus abençoa, Deus abre a porta, Deus responde a solução, mostra a solução, responde a questão. Ele é Deus dinâmico, Ele é Deus vivo. Ele não cabe num tubo de ensaio, não cabe numa tese de doutorado. Ele vai surpreender, Ele sempre surpreende. O profeta Jeremias disse na época dele: as nações se espantarão com o tamanho do bem que eu tenho planejado para vocês. Primeira Igreja Batista de São Paulo, uma família conduzida pelo Espírito, vence os limitadores da bênção de Deus e aprende a caminhar na bênção de Deus. Caminhar na bênção requer obediência à palavra, requer romper com as amarras que nos prendem ao mundo, requer cultivar intimidade com Deus e requer ter a convicção de que você serve a um Deus que se revela, se manifesta, realiza proezas e maravilhas. Ele não realizou apenas no passado, Ele não fez apenas ontem, Ele realiza hoje, Ele faz hoje. Jesus Cristo, disse o autor aos Hebreus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Andemos na bênção de Deus.